Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Irajá. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos na carta de Paulo escrevendo aos Efésios. Fique conosco, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios e o título da lição de hoje é Salvos pela Graça. Falando um pouquinho sobre o contexto, sobre aquela cidade de Éfeso, Éfeso era uma região portuária, era uma região bem movimentada e bem próspera. Ali em Éfeso o comércio era muito desenvolvido, havia uma praça central, um local chamado Ágora. E lá nessa Ágora, o comércio ali era feito de forma mais específica. Havia também em Éfeso uma forte adoração a uma deusa chamada Ártemis. E essa deusa era tida como a deusa da fertilidade. Também havia um enorme teatro ali a céu aberto e cabia cerca de 25 mil pessoas nesse local. Paulo havia sido levado para lá quando ele estava em Éfeso, acusado de estar dissuadindo muitas pessoas a deixar Ártemis e a seguir então a Jesus. Isso está lá em Atos, capítulo 19, dos versos 26 ao 27. Paulo fica em Éfeso 3 anos, cerca de 3 anos, perseverando em evangelização, porque ele havia percebido que Éfeso era uma cidade estratégica, de forma que seria muito importante para a expansão missionária da pregação do Evangelho. Paulo é o autor da carta aos Efésios. Paulo escreveu da prisão, na época que estava preso em Roma. Isso entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor dos gentios. Capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Capítulo 6, verso 20. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Mesmo Paulo estando preso, em condições difíceis, Paulo procurava estar perto daqueles irmãos. Ele procurava cuidar através das suas cartas. E o capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A carta aos Efésios é uma carta destinada a crentes. Aquela igreja ali era uma igreja formada de gentios que haviam se convertido. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não possuíam uma ascendência judaica. Capítulo 3, verso 1. Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor dos gentios. Mas nós não podemos assegurar que havia somente gentios ali em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, o texto lá em Atos 19, dos versos de 1 a 5, vai dizer que ele encontra já 12 discípulos dizendo que teriam sido batizados por João Batista. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja principalmente formada por gentios convertidos. De fato, o texto aos Efésios mostra uma igreja com fé exemplar. Capítulo 1, verso 15, diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. A carta aos Efésios, então, ela vai ser uma carta de ensino e aconselhamento. E nela nós vamos ver temas como salvação pela graça e o próprio apostolado de Paulo aos gentios. Bênçãos espirituais em Cristo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Esse texto é a chave de toda a construção teológica de Paulo nos 2 primeiros capítulos. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas então, se Deus já nos abençoou com todas essas bênçãos, quais seriam essas bênçãos? Nós vamos ver isso agora. Capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A ideia de santidade aqui nesse texto é a ideia de consagração. O termo usado, hagios, significa ser limpo, puro cerimonialmente, consagrado, santo, separado e pertencente a Deus. E o termo irrepreensíveis, ele tem a tradução de sem defeito, sem mancha, imaculado, perfeito, irrepreensível e inculpável. Deus deseja que nós sejamos santos e perfeitos diante dele. O verso 5 traz outra bênção, quando ele vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sermos adotados como filho é uma grande bênção para todos nós que estamos em Cristo. Lá em João capítulo 1, verso 12, vai dizer que aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós não somos apenas criaturas de Deus, mas em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. E o verso 7 do capítulo 1 diz que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que bênção é nós termos em Cristo redenção e perdão dos pecados. Em Cristo nós somos justificados. O verso 13, ainda no capítulo 1, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que bênção recebermos o Espírito Santo da promessa como um selo, como uma marca da nossa salvação em Cristo Jesus. E você pode perceber que todas essas bênçãos provêm de Cristo, por causa do seu sangue derramado por nós. Paulo, ele é cristocêntrico. O seu texto, ele é carregado de Cristo. Ele vai se referir a Cristo como Senhor. Ele vai usar a indicação messiânica de Cristo, que significa ungido. E ele vai reforçar a importância do Filho de Deus na obra da redenção. Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Jesus, ele traz salvação a todos aqueles que creem nele. E é interessante nós pensarmos que todas essas bênçãos espirituais foram desejadas a nós na eternidade por Deus antes da fundação do mundo. Capítulo 1, verso 4... Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Predestinação é um termo usado para indicar a condição de sermos adotados e não uma seleção, como se Deus quisesse salvar uns e rejeitar outros. Tem a ver com o destino, com a condição que Deus idealizou para aqueles que seriam salvos em Jesus Cristo mediante a fé. O texto ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então nós temos que pensar qual é a importância de Jesus em nossas vidas. Será que nós temos realmente usufruído desta vida redimida, dessa vida abençoada?
Será que nós temos vivido como filhos dignos do Pai Celeste? Será que nós temos tido intimidade com o nosso Pai? Salvação pela graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Outro precioso tema que o apóstolo Paulo vai abordar aqui na sua carta é a salvação pela graça e não pelas obras. Graça tem a ver com o favor imerecido, ou seja, Deus ele não nos salva por algum mérito nosso, por algum mérito humano, mas a salvação ela é uma obra realizada pela ação soberana de Deus, que por iniciativa própria, ele decidiu salvar o homem da condenação eterna, enviando seu único filho para morrer pelos nossos pecados. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ser salvo, é necessário ao homem ter fé. Se não houver fé, não haverá salvação. E seguindo, o capítulo 2, verso 1 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E quando nós estudamos sobre a morte na Bíblia, nós aprendemos que há, por via de regra, 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, ela refere-se à falência do organismo humano, ou seja, quando o homem vem a óbito. A morte espiritual é a condição que muitos se encontram de, apesar de estarem vivos, eles permanecem oprimidos nessa terra, espiritualmente mortos, porque não têm vida com Deus. E a morte eterna é a morte na eternidade, a pessoa que passa dessa terra para a eternidade sem salvação. Ou seja, alguém que passará a eternidade longe de Deus. E dessas 3 mortes, apenas a primeira fará parte da vida do verdadeiro cristão, pois certamente ao final dessa vida ele estará no céu com Deus. E por fim, Paulo ele vai nos ensinar sobre misericórdia. Capítulo 2, versos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. A misericórdia de Deus o impulsionou à salvação. Eu preciso entender que graça está mais ligada ao que Ele está oferecendo a nós sem que nós mereçamos. Por outro lado, a misericórdia ela tem mais ligação com o perdão, ou seja, o fato de não trazer juízo sobre o que nós merecemos. Então, sendo assim, graça me faz receber o que não mereço, já a misericórdia me faz não receber o que mereço. Cada crente em Éfeso deveria ter, então, um coração grato. Isso também é uma lição para nós hoje. Nós devemos ter um coração grato a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia em nossas vidas. E concluindo, então, o nosso breve estudo, nós cristãos devemos ter gratidão pela nossa salvação. Nós devemos viver de maneira digna de honrar o que Cristo fez por nós. E ainda, nós devemos, como filhos amados, ter um bom relacionamento com Deus Pai. E se você deseja enviar o seu comentário ou a sua dúvida sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero te convidar a orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Ensina-nos e ajuda-nos a viver uma vida digna do nosso chamado, uma vida segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui conosco na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude
entenda a Bíblia.